Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Deus The Dark Sphere, lançado em 2022. Mas antes de irmos à história, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho. E me siga nas redes sociais também, é só pesquisar Alenart que você me encontra. E se quiser e puder, torne-se membro do canal. Então é isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. A história desse filme se passa em um futuro distópico onde a humanidade está à beira da extinção devido ao exagerado uso de recursos da Terra e à enorme população de 21 bilhões de pessoas no planeta. Nisso, uma esfera negra aparece próxima a Marte. A enigmática esfera intrigava a humanidade, assim uma missão tripulada é enviada para investigá-la. A equipe é formada pela cientista Carla Gray, que recentemente passou por um acidente de carro em que perdeu sua mãe e sua filha. Tem outros dois cientistas na equipe além dela, que são a doutora Tess Turrow e o Dr. Sean Walsh. Sean Paul é o comandante da missão. Ulf, por sua vez, é um militar cujo objetivo seria evitar conflitos. E o último que vale a pena citar é Cy Rubin, que é blogueiro, uma espécie de influencer com grande base de seguidores. Como aquela missão estava sendo transmitida para a humanidade, talvez essa seja uma das razões para trazer o Cy, já que ele iria ajudar na questão de informar as pessoas o que estava acontecendo. Ainda assim, eu devo dizer que me pareceu estranho os caras levarem um influencer que não é alguém treinado para esse tipo de coisa. Fora que o lance do cara ser blogueiro, como é dito no filme, parece coisa de 2010. Quem tem blog hoje em dia? Então imaginem um futuro mais distante ainda. Mas enfim, a equipe fica em estado de hibernação até chegar a Marte. Quando saem das cápsulas, eles tentam analisar do que é formado a esfera e o que há dentro dela. No entanto, o sistema de inteligência artificial da nave, chamado MIS, é incapaz de fazer esse tipo de leitura. O que parece muito estranho para Carla, visto que o scanner era capaz de fazer leituras extremamente acuradas dos mais diferentes tipos de planeta. Então, como ele não conseguiria fazer leituras sobre esta esfera? O capitão diz que, considerando a falta de dados, eles terão que ir até a esfera e verificá-la do modo antigo. Algo que Carla é contra, pois ela considera arriscado ir em frente com tão pouca informação. De qualquer jeito, o capitão tem a última palavra, assim a equipe se dirige até a esfera. Não muito tempo depois, todos se reúnem para falar com Vance, que é um bilionário por trás da empresa que patrocinou essa expedição. Vance se comunica em tempo real através de um holograma. Ele diz que toda a humanidade está assistindo essa missão e todos estão ávidos por informações a respeito da esfera. Carla diz ao bilionário que não conseguiram nenhuma leitura sobre a esfera e ele responde que então a equipe deve seguir em frente e achar um outro jeito de conseguir respostas. Conforme eles vão se aproximando da esfera, Carla e Cy passam a experienciar fenômenos estranhos. Carla pensa ouvir as vozes de seus familiares mortos, e Cy se mostra incomodado com alguma coisa. Desde que o cara chegou, ele agia estranho, na verdade. Sempre muito quieto, ansioso e preocupado. Ainda assim, a coisa escala, conforme ele vai experimentando alucinações. Em determinado momento, a nave passa por uma anomalia, em que o sistema de comunicação com a Terra é cortado. Segundo o MIS, a esfera causou isso. Mas isso não era o mais curioso, pois a esfera passa a emitir uma luz que parecia ser uma forma de indicar para onde os astronautas deveriam ir. E é aí que a nave capta uma mensagem sendo transmitida pela esfera. Carla se esforça para decodificar aquela mensagem e quando obtém êxito, ela percebe que a mensagem transmitida era uma palavra, uma única palavra: Deus. A partir daí, Paul postula que eles devem continuar com a missão e ir até a esfera. Já Carla acha melhor eles não fazerem nada, até o sistema de comunicação ser restaurado e eles se comunicarem com Vance novamente. De todo jeito, Paul é implacável em sua decisão. Assim, a nave continua seu curso até a esfera. Cy fica ainda mais chocado com tudo o que estava acontecendo. Ele diz que eles deveriam voltar, simplesmente deixar aquela coisa. Para ele, a esfera traria o dia do juízo final e eles teriam que pagar por seus pecados. Carla tenta consolar o blogueiro como pode, mas é inútil, pois ele estava muito abalado. Após tudo o que aconteceu, Ulf, Carla, Sean e Tess conversam entre si sobre se aquela esfera poderia de fato ser Deus, o criador de toda a vida. Carla era mais cética. Só porque a palavra Deus foi transmitida, isso não implicava que necessariamente a esfera era Deus ou a obra dele. Eles também cogitam se aquela coisa poderia significar uma ameaça. E se este fosse o caso, Ulf diz que eles deveriam preparar um plano para explodir a esfera. Só que o problema é que aquela nave não foi construída para fins bélicos, conforme explica Carla. Ainda assim, Ulf diz que tem sempre um jeito de destruir algo se for preciso. O capitão Paul observava a conversa da equipe pela câmera de vigilância. Assim, quando ele fala com Ulf, ele deixa claro que não quer ouvir de novo essa conversa de explodir qualquer coisa. A nave continua sua trajetória, mas enquanto isso, alguns tripulantes percebem que Cy sumiu.
Assim, Carla, Tess e Ulf começam a procurá-lo. A esta altura, o blogueiro tinha ficado completamente insano. Ele desenha símbolos em seu corpo com uma faca e quando encontra Tess, acaba por matá-la. Ele faria o mesmo com Carla, mas então aparece Paul que atira no surtado que morre imediatamente. O Capitão Paul se mostra bastante intransigente, então mesmo com a morte de 2 tripulantes, ele continua firme em manter o curso da missão. E Carla, contra a vontade de Paul, se dirige para prestar respeito à sua falecida colega de trabalho, a Tess. O lance do capitão é que ele é um cara prático. Então, quando a moça morre, ele pensa, do que adianta você perder seu tempo com ela, prestando respeitos ou qualquer coisa assim? Ela tá morta, não faz a menor diferença agora. Então é melhor se concentrar no trabalho que você tem a fazer. Eu até entendo essa visão para o personagem, mas o lance é que ele é um cara desprezível que parece estar puto o tempo todo. Fica difícil acreditar nesse personagem, sabe? Bom, eles finalmente chegam até a esfera. Agora o que a equipe faz é partir numa nave menor para pousar na superfície da esfera. Conforme chegam mais perto daquele estranho objeto, fica claro uma outra coisa. Carla percebeu que havia uma estranha estrutura na superfície da esfera. Antes dos exploradores saírem lá fora, eles falam com Vance, que lhes informa que a mesma estrutura que presenciaram na superfície da esfera tinha aparecido na Terra aos milhares. Nenhum dos cientistas na Terra conseguia entender o que era aquilo ou qual o seu propósito. Mas qual era essa estrutura, afinal de contas? Bom, primeiro é importante dizer que ao pousar na esfera saíram 3 pessoas para explorá-la. Os 2 cientistas, Carla e Sean, e o Wolf. Paul ficou dentro da nave menor. O que os 3 encontraram foi o seguinte: havia uma espécie de portal com 2 estruturas em paralelo gigantescas. Outra coisa importante de falar é que, ao que pousaram na esfera, ficou claro para eles que o elemento que formava aquilo era desconhecido. Como a própria Carla fala, acho que isso não está na tabela periódica. Se aproximando mais da estrutura, eles veem uma luz ofuscante no meio do portal. E lá em cima, em um lado da estrutura, havia um desenho que Carla reconheceu como sendo a representação do horizonte de eventos de um buraco negro. Mas havia uma pergunta: se aquilo era um portal, para onde levava? De repente algo emerge do portal, gerando um som estranho, que mesmo estando no vácuo, os astronautas conseguem ouvir. O capitão informa que a nave estava captando uma nova mensagem sendo transmitida pela esfera. A mensagem dizia: bem-vindos. Da luz ofuscante que emanava do portal surge uma figura humanoide similar a uma mulher imersa em luz. Aquilo envia mensagens que são traduzidas pela Miss. O ser diz falar em nome do Criador, o Alfa e o Ômega de toda a existência. Segundo ela, a humanidade tinha uma escolha a fazer e Carla era a escolhida para guiar a todos nessa dura decisão. A protagonista deveria atravessar o portal e compartilhar o que viu com toda a humanidade. Carla pergunta o que há além do portal. A resposta é: o fim para todo o sofrimento humano, onde as pessoas encontrariam todos aqueles que perderam em vida. Quando Carla pergunta o que aconteceria se a humanidade não escolhesse aquilo que lhes foi oferecido, o ser responde o seguinte: a esfera traz o horizonte de eventos junto de si, de modo que quando ela chegasse à Terra traria a força mais destrutiva consigo. Basicamente tudo seria sugado por um enorme buraco negro, assim quem escolhesse não atravessar os portais iria perecer. Carla deveria atravessar o portal, testemunhar a idílica dimensão que existia lá e depois voltar para dar seu depoimento aos outros, que então deveriam escolher se ficariam na Terra, que iria perecer rapidamente, ou se iriam para esse novo mundo promissor. A protagonista atravessa o portal. Ela vê um mundo dourado como uma espécie de Nova Jerusalém. Era basicamente o que se supõe ser o paraíso. De repente, no horizonte surge uma mulher correndo em direção à cientista. Era a filha de Carla que tinha morrido no acidente. Ao ver aquilo, a protagonista corre em direção à filha. Mas antes que pudesse abraçá-la, ela acorda na nave em cima de uma maca. Ulf e Paul trouxeram Carla de volta. Segundo eles, ela atravessou o portal e quando voltou estava cambaleando e simplesmente caiu inconsciente. Eles perguntam o que ela viu. A protagonista conta sobre a linda paisagem, a Nova Jerusalém, conforme as palavras dela, Mas ela omite o detalhe de ter encontrado sua filha. Paul pressiona ela como se soubesse que tinha algo que ela não estivesse contando. Mas bem, estava faltando alguém na equipe. Cadê o Sean? Quando pergunta sobre ele, Carla é informada que Sean morreu quando estava lá fora. O traje dele tinha sofrido uma avaria, talvez por Sean ter colocado mal suas luvas, o que fez ele ser descompressado. A cientista achava isso estranho, pois não parecia ser possível que Sean cometesse um erro tão bobo ao vestir seu traje. Ela tinha várias suspeitas. Quando fala sós com Wolf, Carla compartilha suas desconfianças. Ela diz que Vance e Paul sabiam alguma coisa que não estavam contando a eles. A cientista sentiu que Paul sabia que ela tinha visto sua própria filha e queria que ela falasse isso em frente às câmeras, para que a humanidade soubesse disso. Mas como ele poderia saber sobre o que ela viu?
Enfim, cria um clima de paranoia porque Carla compartilhou o que viu com Wolf, mas ela fez isso longe das câmeras, de modo que o capitão não os escutasse. Quando Paul pergunta a Wolf sobre o que ele e Carla falaram longe das câmeras, o militar responde que nada importante. Mas Paul sabia que ele estava mentindo. Movida a tentar descobrir o que estava rolando, Carla invade os aposentos do capitão para investigar os arquivos que tinham lá. Após isso, ela pega uma arma disposta a confrontar a todos. A cientista rende o capitão e Wolf. Ela diz que sabe que o Sean foi assassinado, pois investigou o traje dele e não viu sinal de descompressão. Na verdade, ele foi morto por um tiro. Nisso, Vance aparece e ele diz que, na Terra, um caos havia se instaurado. As pessoas estavam se dirigindo aos portais a fim de escapar daquela realidade terrível e encontrar o paraíso. Nisso, Paul avança sobre ela para tentar desarmá-la, o que acaba fazendo com que Carla seja baleada por acidente. Mas depois ela atira no Paul, o que o mata instantaneamente. Wolf se oferece para tratar o ferimento de Carla, mas ela estava desconfiada. Ainda assim, acaba que o Wolf estava realmente do lado dela. Se houvesse alguma coisa que Vance e Paul estavam escondendo, ele não estava a par do que era. Após tratar o ferimento da cientista, os dois conversam sobre o que podem fazer para saber a verdade. Eles teriam que voltar à esfera. O problema é que a nave maior, Achilles, já estava rumando de volta para a Terra. Algo que Carla achou muito estranho, pois após ela ter o primeiro contato com a esfera, o capitão decidiu rumar de volta para a Terra logo em seguida. Não havia nada mais para se investigar ou outras perguntas a se fazer? O problema é que Miss tinha um código especial que tornava impossível voltar para a esfera. Porém, Vance tinha o código para conseguir tomar conta da nave manualmente. O problema é que eles não conseguiriam controlar a nave maior sozinhos, então eles teriam que sair na nave menor para chegar à esfera. Só que se fizessem isso, a chance deles retornarem à Terra seriam incrivelmente pequenas, porque a nave menor não tinha a mesma capacidade para viajar a longas distâncias. Então mesmo que eles conseguissem voltar para a Terra nela, a viagem de volta demoraria entre 6 e 9 anos. Ainda assim, eles decidem fazer isso. Wolf se move para hackear o controle da Miss, enquanto Carla fala com Vance uma última vez. Ela exige que ele lhe diga a verdade, e caso não faça isso, ela promete que irá achar um jeito de destruir aquela esfera. O Vance então abre o jogo. Ele diz que sua empresa patenteou um novo tipo de tecnologia capaz de construir coisas inimagináveis, e ele criou a esfera e a colocou em Marte. O plano dele era criar essa ideia de Deus e de que havia um paraíso, para assim conseguir matar boa parte da humanidade. Os portais na Terra que ele diz serem o caminho ao paraíso, na verdade são uma passagem para o esquecimento eterno. As pessoas que passarem por ele terão uma morte rápida e indolor, segundo Vance. Ele diz que ele fez isso para salvar uma parcela da humanidade, em vez de todos morrerem em algumas décadas. Isso porque a escassez de recursos e a superpopulação, segundo estimativas, irão extinguir a raça humana em menos de 30 anos. Vance planeja eliminar 15 bilhões de pessoas. Os 6 bilhões que restarem após isso conseguirão prosperar e a humanidade terá uma segunda chance, possivelmente. Mas como ele fez a Carla ver aquela terra paradisíaca ou ter aquelas alucinações no começo, em que ela ouviu algumas vozes? Bom, ele causou o acidente em que a mãe e a filha da protagonista morreram e aproveitou o tempo que ela ficou em coma para implantar um chip no cérebro dela. Com isso, ele conseguiu controlar o que ela via ou ouvia. E para concluir o plano dele, após as 15 bilhões de pessoas morrerem, já estava planejado que achariam um jeito de destruir a esfera. Desse modo, eles conseguiriam justificar a Terra não ter sido destruída. Porque lembra que antes foi dito que a Terra e aqueles que ficassem iriam para o vinagre. Então, quando a esfera fosse destruída, eles diriam: aqueles que foram aos portais se salvaram e agora nós que ficamos temos que tentar melhorar a Terra, ou algo assim. No fim, Vance pergunta se Carla iria preferir se juntar a ele e quem sabe dar uma segunda chance para a humanidade, ou ela iria escolher simplesmente deixar a espécie caminhar para o seu fim nas 3 décadas seguintes. Carla tem uma visão diferente. Em resumo, ela acredita que o futuro é imprevisível, de modo que podem surgir alternativas que tirem a humanidade do caminho da destruição. Isso a impede de escolher essa alternativa que basicamente significa brincar de Deus. Eu concordo com ela porque a ideia de que o mundo vai acabar se não fizer tal coisa sempre esteve presente ao longo da história. Ainda assim, a humanidade sempre conseguiu superar os desafios e ir prosperando. Mas enfim, vamos para a conclusão dessa história. A Carla se nega a compactuar com o Vance e então ele liga o sistema de autodestruição da nave. Wolf anda contra o tempo para hackear o sistema que permita ele desacoplar a nave menor para que ele e Carla consigam sair nela e se dirigir à esfera, já que eles queriam destruí-la. Porque destruindo ela, eles poderiam evitar que mais pessoas fossem rumo aos portais.
Afinal eles iam pensar, ué, a esfera foi pro caralho, então é festa na floresta, vambora. Eles conseguem sair na nave menor e pousam novamente na esfera. Ulf decide se sacrificar dando uma possível chance a Carla. Ele planta uma bomba na esfera que explode magnificamente. Carla, a bordo da nave menor, se dirige à Terra. Como eu disse antes, as chances estavam contra ela, pois a viagem seria muito longa, cerca de 8 anos, e aquela nave não foi construída para isso. Mas ainda assim, se houvesse uma pequena chance dela voltar à Terra e contar toda a verdade à humanidade, ela se apegaria a essa ínfima centelha de esperança. Essa minha frase final foi muito bonita. Parabéns para mim. The Dark Sphere tem uma premissa muito interessante e demonstra que um argumento inicial para uma história não é tudo. O problema mesmo é como desenvolver isso. Eu tenho várias ideias geniais para histórias porque eu gosto de escrever e eu sou genial. O problema é o que fazer com uma ideia diferente. Na minha opinião, esse plot twist de que o cara criou a esfera e estava usando isso para dar uma de Thanos é bem zoado e eu imaginei isso enquanto eu assisti o filme. Isso é mais previsível ao meu ver e acaba estragando a ideia original do início. O curioso é que para um filme de baixo orçamento eu achei os efeitos bem decentes. E eu não acho que a experiência seja de todo ruim porque eu fiquei interessado no começo. Mas, infelizmente, vários problemas vão se somando, desde mau desenvolvimento de personagens que são pouco críveis, até a interação entre eles que é bem artificial, e a atuação também é bem ruim em alguns momentos. Em alguns casos eu não acho que seja culpa dos atores, parece que eles estão perdidaços. Eu acho que isso tem mais a ver com a falta de experiência do diretor mesmo. Agora, o ator que faz o Ulf é blasé a um nível bizarro. O cara fala tudo com a vivacidade de um anêmico. Parece que ele vai cair no chão a qualquer momento e morrer. E ainda me botam esse cara pra ser um soldado super fodão, tipo, não faz o menor sentido. Mas enfim, galera, por este vídeo é isso, até a próxima e tchau.